30 minutos de volta com o Headline News e, como esperado pelo governo, a Câmara aprovou em segundo turno a PEC dos benefícios e abriu espaço para a criação e o reajuste dos auxílios sociais às vésperas da eleição. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Ricardo Barros, deputado federal pelo PP do Paraná. Muito boa noite, Ricardo. Obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan News. Nós tivemos um início de semana difícil, né, Ricardo? Com muitas obstruções, com um discurso, ou melhor, com um voto favorável, porém com provocações e mobilizações para tentar impedir o avanço da PEC. Houve um posicionamento dos partidos de oposição favorável ao mérito, mas tentando evitar que a matéria fosse aprovada, porque sabem que a crise está estabelecida e que esse socorro do governo é importante para a população, e eles preocupados com a repercussão eleitoral desse socorro e não com o conforto e a necessidade das pessoas. Mas correu tudo bem, terminamos a votação da PEC dos benefícios em segundo turno, aumenta de R$400 para R$600 o Auxílio Brasil, dobra o Vale Gás, que é bimensal, passa a ser mensal, auxílio para os taxistas, auxílio para os caminhoneiros, R$1.000 por mês, são 650 mil caminhoneiros que estão cadastrados. Temos também aumento do programa Alimenta Brasil, que compra dos pequenos produtores da agricultura familiar e dá àqueles que mais precisam, e também o pagamento do transporte coletivo dos idosos, para evitar que aumente a tarifa de ônibus. Tudo isso para fazer frente a esta inflação que é mundial, uma crise de aumento de preços de alimentos, energia e combustíveis em todo o mundo, e como outros países também fizeram, o Brasil fazendo a sua parte para socorrer aqueles que precisam. Bom, vamos lá, Ricardo. No meio dessa polêmica toda, a gente está ouvindo, então, essas categorias que o senhor citou, os caminhoneiros, os taxistas, a turma do Auxílio Brasil, quando é que a gente vai poder receber esse valor? O governo tem a previsão de começar a pagar isso quando? Bem, nós temos que primeiro promulgar a PEC, né, para que ela passe a ter efeito jurídico efetivo. Esperamos que aconteça amanhã a promulgação da PEC. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, é que tem a prerrogativa de marcar uma sessão de promulgação da emenda constitucional, para que a gente possa aplicar aqueles valores já arrecadados no orçamento desse ano e que não estavam contabilizados, 25 bilhões da capitalização da Eletrobras, mais 40 bilhões de excesso de dividendos da Petrobras, que a gente possa transferir isso para a população em parte. Então, promulga-se a Constituição e, imediatamente, o comando para a entrega desses recursos é feito. No caso de caminhoneiros, já temos o cadastro feito. No caso do Auxílio Brasil também, já estão todos cadastrados, embora tenha muita gente na fila ainda para entrar no Auxílio Brasil. E, no caso dos taxistas, ainda temos que elaborar um programa. Mas o Vale Gás também já está operando, é só dobrar o valor. Então, está bem tranquilo. Nós não temos um calendário efetivo de quando cada entrega será feita, mas será rápido porque a infraestrutura toda, a logística está pronta. Bom, então nós já temos como aplicar isso a partir do momento do trâmite burocrático. Isso vai coincidir com o início da propaganda eleitoral? Eventualmente sim. Mas a propaganda eleitoral será muito lá na frente, né? Nós temos as convenções até 5 de agosto e o programa eleitoral deve começar lá pelo dia 25 de agosto. São 40 dias, 45 dias de televisão na eleição, que é 2 de outubro. Então temos muito tempo ainda, mais de mês praticamente, até que comece o horário eleitoral, 40 dias. É bastante tempo, mas é o suficiente para que a gente possa fazer um trabalho de conscientização das pessoas das realizações do governo Bolsonaro, que tem uma dificuldade muito grande de comunicação
de mostrar o que fez pela população. Não esses benefícios, porque isso é um socorro emergencial, mas o que foi feito de forma estruturante para o Brasil, os 20 mil quilômetros de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, bilhões e bilhões de recursos que estão contratados para serem investidos, gerando empregos, impostos e oportunidade para os jovens. Então, o senhor falou sobre esse problema de comunicação, a gente já abordou esse tema outras vezes, dessa dificuldade que o governo Bolsonaro tem em de apresentar aquilo que ele fez. Mas o senhor concorda que a PEC dos benefícios, ela serve como uma alavanca para impulsionar os feitos do governo? Em tese, eu diria que ela é um feito do governo que vai ter imediata repercussão na vida de muitos brasileiros, né? Mas não é esse auxílio emergencial, este estado de emergência, este problema da crise, da pandemia, da guerra da Rússia, que vai marcar a passagem de Bolsonaro pelo governo, né? Isso é uma reação a uma crise internacional da qual não tivemos como evitar estar dentro dela. O que vai marcar é, por exemplo, a criação do Auxílio Brasil. O Bolsa Família, ele avalia a frequência escolar. O Auxílio Brasil avalia o desempenho escolar. O Auxílio Brasil qualifica os jovens com o ensino profissionalizante dessas famílias carentes para que eles possam chegar ao mercado de trabalho com habilidades de poder ter uma remuneração adequada. Premia os jovens que destacam no esporte e, principalmente, não exclui aqueles que passam a ter mais alguma renda, porque o Auxílio Brasil é uma rampa de ascensão social, é para que as pessoas deixem de precisar do governo, enquanto que o Bolsa Família era um programa clientelista, ou a pessoa que recebeu o Bolsa Família não podia ter outra renda, não podia ter outra atividade, tinha que depender do governo. Não é isso o pensamento liberal do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, que está expresso no programa Auxílio Brasil. Mas, principalmente, as grandes transformações, né, de regularização fundiária, licenciamento ambiental, rodovias, ferrovias, né, todas as concessões que foram feitas, as privatizações, capitalizações que permitem muitos bilhões de novos investimentos, além do 5G, que nos coloca numa boa competitividade com outros países do mundo. Agora, Ricardo, a gente observa que a cada caso, a cada notícia boa, né, que o governo apresenta, nós temos sempre aquela narrativa de tentar desconstruir esse feito. É como se você tem no Brasil uma oposição que ela às vezes, ela sempre trabalha para desfazer aquilo de positivo que o governo está fazendo, ou seja, desconstruir essa imagem. Isso é muito prejudicial para a gente e gera dúvidas. Então, a estratégia do governo para eliminar essas dúvidas e levar à população o que realmente tem de positivo nos feitos do governo Bolsonaro. O horário eleitoral gratuito é que vai permitir ao governo informar as suas realizações. Porque tudo mais são notícias que são produzidas, elaboradas e comentadas pela imprensa. E como o presidente decidiu por uma relação diferente com a imprensa, sem aquelas transferências vultuosas de recursos públicos para os veículos de comunicação, ele sofre grande oposição e para cada medida que o presidente toma, tem sempre 3, 4 especialistas dizendo que está errado. Não importa se ele fez por um lado um dia, por outro lado no outro dia, estava errado e está errado de novo. Eles não conseguem, né, nunca aceitar os méritos do governo, porque não interessa para eles. A narrativa é tirar esse governo e colocar alguém que volte a alimentar os cofres dos veículos de imprensa com uma verba poupuda do governo federal. Isso o presidente escolheu esse tratamento, também não a briga foi ele que comprou, e ele banca essa posição e vai enfrentar as eleições com toda essa carga contrária de informações, que acontece na versão negativa dos fatos positivos do governo. Mas é uma opção do governo, ele usa as suas redes sociais, faz a sua comunicação, mas efetivamente o horário eleitoral gratuito é que vai permitir ao governo comunicar as suas realizações. Então, Ricardo, o senhor como liderança, aconteceu algum tipo de acordo
para a gente ter uma aprovação tão rápida? Ou isso é muito em função do caráter emergencial? Não, na verdade a aprovação não foi rápida. A oposição fez tudo que pôde para atrasar a tramitação. Nós podíamos ter votado isso já na semana passada. Eles fizeram várias manobras. Depois tivemos um incidente ontem, quando a conectividade da Câmara foi interrompida, né? Desligou-se a internet da Câmara para não permitir a votação, ou por um acidente, uma coincidência que é muito estranha. E nós superamos tudo isso, conseguimos votar tudo e amanhã temos uma pauta ainda bastante intensa, temos sessão do Congresso e vamos entregar muitos mais benefícios para os brasileiros, o Congresso Nacional, até o nosso recesso, que é dia 17. Eu estou muito animado e muito entusiasmado com a velocidade com que nós conseguimos entregar essas matérias, mas não foi fruto de acordo, foi fruto da consciência dos parlamentares da base do governo que compareceram para votar a favor. Houve algum tipo de drible na lei para poder chegar a alcançar esse resultado? De forma alguma, tudo absolutamente dentro da regra, tudo dentro das 4 linhas, como diz o presidente Bolsonaro, e tanto que nos atrasamos, né? Tudo que nós queríamos ter votado semana passada, tivemos que votar essa semana justamente para cumprir a regra e cumprir o regimento. Agora, posso fazer uma pergunta para o senhor? Como é ser atacado todos os dias? O senhor pode traduzir isso para a gente? Porque como espectador, e aqui não é o jornalista que está falando, a gente observa que o governo vem sofrendo ataques, o senhor vem recebendo, o Arthur Lira. Então, assim, é o tempo inteiro esse confronto praticamente diário. Então, eu queria entender um pouco mais de como vocês recebem isso. Tantas críticas, tantas provocações e, às vezes, desinformação. Nós estamos confortáveis, porque é a regra que foi estabelecida e é uma decisão do governo esse tipo de relacionamento com a mídia formadora de opinião. Então, é um preço a pagar por uma postura diferente do governo em relação aos grandes veículos de comunicação. Então, ele está pagando o preço da decisão que tomou. Como nós sabemos que isso tem consequência, nós não nos incomodamos com a má versão dos bons atos do governo ou com a desconstrução da imagem do governo. Nós vamos fazer um grande esforço para esclarecer as coisas, como tenho aqui a oportunidade de fazer, dizer o que é que está sendo aprovado, os benefícios que a população vai receber e torcer para que o eleitor tenha consciência, né, de formar a sua própria opinião, analisando os fatos de forma mais tranquila, de forma mais isenta. E, por isso, eu repito, o horário eleitoral vai permitir que a informação chegue efetivamente à população. Criar essa imagem do eleitor bolsonarista ou do eleitor lulista, isso é criado justamente para provocar o caos no processo eleitoral? Não, eu acho que são estratégias de campanha, né? Eu faço política há 34 anos, desde que disputei a minha primeira eleição. E o meu assunto é vender o meu peixe, não é falar mal dos outros. Então, se você se dedica a prestar conta à população e falar bem do seu trabalho, isso é produtivo, porque tem consequência perene. Se você fala mal do seu adversário e o seu adversário muda por alguma razão, você perdeu todo o seu esforço. Então, vamos falar bem do excelente governo que fez o presidente Bolsonaro, apesar de ter tido 2 anos de pandemia e uma guerra de Rússia e Ucrânia pelo meio. Mas ainda assim é um legado fundamental de estruturação, crescimento e desenvolvimento da nossa sociedade, que foi socorrida, quando necessário, por auxílio emergencial, por orçamento de guerra, mas que, se você olhar bem, temos crescimento econômico, 1% no primeiro trimestre, temos recorde de geração de empregos, temos a menor taxa de desemprego das últimas décadas. Então, o governo vai bem, a macroeconomia vai bem, apesar de toda a crise. Bom, e essa manifestação da turma da terceira via, pedindo paz nas eleições, existe essa guerra ou isso é mais uma jogada política para se promover? Não, eu acho que isso é um esforço
da terceira via para desqualificar os líderes da pesquisa, né? Dizer que estão brigando, que estão se dispondo, que existe... Ora, claro, né, que tem torcida, tem torcida de futebol, tem torcida de várias outras atividades que empolgam pessoas, que causam desavença, que causam posicionamentos, e na política é assim também. Mas ninguém está autorizado a usar violência para defender posições políticas. A defesa das posições políticas deve ser o resultado dos governos. Cada um defende o governo que realizou. Bom, essa representação no TSE dos senadores contra o presidente Jair Bolsonaro, isso foi apresentado do Alexandre de Moraes, tentando impor regras a Bolsonaro. Eu chegava a comentar mais cedo aqui que isso chega a ser risível, né? Tentar controlar a fala de Bolsonaro. O senhor conhece bem, lida bem com ele. Alguém teria essa capacidade de dizer o que Bolsonaro vai falar? Sem dúvida, não. Bolsonaro fala o que pensa, né? É um presidente transparente, é uma pessoa que tem clareza dos seus posicionamentos e não tem medo de expressá-los. O que é muito bom para o Brasil. Ter um presidente que nós sabemos quem é, né? Que não é um dissimulado, não é uma pessoa que de duas faces, é um cristão que acredita na família e que valoriza os valores da pátria brasileira. O senhor que acompanha os discursos de Bolsonaro, o senhor vê Bolsonaro com discursos de ódio, de violência para o seu eleitorado? O discurso do Bolsonaro é de posicionamento. Não tem, ele tem posições claras e defende as suas posições, a favor de armamento, por exemplo, posições que ele tem de liberdade de comunicação, de posicionamento, e o inquérito das fake news tenta aprisioná-lo para que ele não possa ser o Bolsonaro autêntico e expressar o que ele pensa. Mas isso não funcionou até agora e não vai funcionar. Nós vamos ter uma eleição com um presidente que vai falar exatamente o que ele está pensando e o eleitor vai poder saber qual é a real posição do seu líder em relação a cada assunto que estiver na pauta dos temas a serem discutidos. Bolsonaro é autoritário? Não, Bolsonaro, pelo contrário, pessoa muito afável, muito tranquila de lidar, muito humilde até para um presidente da República, uma pessoa que tem muito acessível, né? Adora estar no meio do povo, abraçar as pessoas, ouvir as pessoas, e é por esta sua facilidade e acesso que ele dá que tem o carisma que tem. E as bandeiras que ele defende é que tem seguidores, né? Não é o Bolsonaro que tem seguidores, são os valores da família, são os valores da pátria, são as posições que ele defende que fazem com que as pessoas o acompanhem e desejem que ele continue liderando o nosso país. Construir essa imagem de um presidente fascista é justa? Eu diria que é uma estratégia de comunicação dos adversários, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Nós não podemos impedir que outras pessoas emitam suas opiniões. Nós apenas temos que ter argumentos para mostrar a verdade à população e a essa pregação da verdade, da transparência, do ser o que realmente é, que faz o Bolsonaro ter o carisma que tem. Ricardo, esse nosso bate-papo, e às vezes com alguma provocação, ele vem muito de encontro à necessidade que nós estamos enfrentando hoje de ter um momento de maturidade dentro da democracia para a gente poder escolher o futuro da nossa nação. E o que a gente percebe é que no meio da disputa, o povo brasileiro às vezes olha de forma com preocupação do caminho que a gente está seguindo, né, com tantas disputas, mas e com tantos problemas que a gente está enfrentando no dia a dia. É porque a comunicação está distorcida, é porque as realizações do governo são questionadas. Tudo que o presidente faz tem 3 especialistas para dizer que fez errado, né? E nenhum para dizer que fez certo. O jornalismo não tem 2 partes mais, não tem o contraditório, um a favor e um contra. Eles são capazes de fazer uma notícia e colocar só gente comentando contra, o que não é notícia e não é jornalismo.
Mas isso faz parte de um desafio, de um preço que o presidente paga pelo seu posicionamento em relação ao dinheiro público, a como gastar o dinheiro público, como não despejar dinheiro na mídia para ser elogiado por ela. E vai custar, evidentemente, explicar muito nas eleições tudo que foi dito indevidamente sobre a sua conduta. Mas vamos ter o horário eleitoral, vamos ter os debates, e ele vai poder dizer claramente ao Brasil tudo que realizou nesses 4 anos, apesar da pandemia e da guerra. Nós conversamos com o deputado federal do PP do Paraná, o Ricardo Barros. Ricardo, queria agradecer esse bate-papo. Muito obrigado pela gentileza de o senhor atender a Jovem Pan News. São meia-noite, né? Nós tivemos aí um início de semana difícil. Eu agradeço a sua participação. Um bom descanso para o senhor. Quem faz o que gosta não cansa, portanto, não descansa. Eu faço política, adoro essa atividade, aprendi com meu pai a servir a população e estou, portanto, sempre à disposição. É só chamar e vamos debater, conversar e esclarecer a população que o presidente Bolsonaro é o melhor caminho para o Brasil. Obrigado, Ricardo, pela gentileza da entrevista. Boa noite, bom descanso para o senhor. Agradecendo também a todos os senhores que estiveram com a gente aqui na Jovem Pan News.